Falar do próximo ano nesse momento ainda é, na opinião do Stefan Ketter, que é o presidente da FCA na América Latina, uma missão difícil. Pelo menos foi isso que ele nos disse quando da sua entrevista para a edição Perspectivas, que todos vocês já receberam aqui nesse congresso. Na sua opinião, um provável avanço no mercado ainda depende de uma série de fatores que fogem do controle simples das empresas do setor, e observar com cuidado os acontecimentos dos próximos meses será muito importante para que todos nós possamos planejar o futuro dos nossos negócios e das nossas empresas. De qualquer forma, a FCA vem confirmando todos os seus investimentos no Brasil, os últimos relativos ao lançamento de vários produtos, tanto para a marca Fiat como também para a marca Jeep, que é a mais recente intervenção dessa montadora importante no mercado brasileiro. Bom, para nos contar um pouco melhor de como a FCA está vendo o futuro do Brasil, teremos agora a presença de Stefan Ketter, que faz a sua estreia nesse evento e que foi o nosso personalidade do ano do Prêmio Autodata no ano passado, né, Stefan? Ketter, por favor, seja bem-vindo. Bom dia. Nossa, que bom dia tímido, hein? Esse bom dia está fraco. Vamos repetir? Isso aqui está funcionando? Vamos ver se funciona. Certo. Primeiro, Barry, parabéns pelo português. Congratulations. Assim, well done. Agradeço a Autodata pelo convite. Fico muito honrado e também pela organização que foi feita até então. Eu não tive a oportunidade de participar ontem, nem hoje de manhã, mas eu tive muito ligado através das minhas pessoas e praticamente acompanhei os detalhes. E eu já estava esperando que vocês foram massacrados com tantos números, com tantas perspectivas, com tantas informações, eu pensei que talvez a minha exposição seja um pouquinho mais de perspectivas e reflexões sobre a nossa indústria automobilística. E eu gostaria de compartilhar essas com vocês. Então, a primeira pergunta que eu já esperava, e a tua previsão? Olha, sobre o próximo ano, eu tenho só uma péssima notícia. Essa bola de cristal, eu olhei nessa bola de cristal, eu não vejo nada que eu possa realmente dizer com fundamento, que não sejam previsões mágicas. E vocês viram aqui que alguns falam de 1 dígito, outros falam de 2 dígitos. Tudo pode ser correto, tudo pode ser errado. Eu acho que para nós faltam fundamentos científicos robustos para dizer alguma coisa. Nós temos muito contato com economistas, inclusive com professores, é muito difícil. Quer dizer, é uma coisa que nunca aconteceu e é difícil prever. Mas uma coisa que é fundamental para nós, que não vai cair mais. Eu diria até o contrário, não pode cair mais. Isso que é mais importante. Se cair mais, nós vamos entrar num desastre definitivo e destruir essa nossa indústria definitivamente. E as medidas políticas, nós podemos discutir se é rápido ou não rápido e tudo mais, mas elas virão. Sou otimista, os primeiros sinais são bons e virão. Então, eu sugiro só, em previsão, planejar com o pé no chão de uma forma mais conservadora possível. Porque nós podemos errar drasticamente no chute no ano que vem. E depois tem um outro aspecto, que é a questão do passado, né? Nós adoramos falar, se lamentar do passado, né? E eu tenho a sensação que o impeachment já foi 10 anos atrás, não tem essa sensação? Já passou tanto tempo, mas foram só algumas semanas, e é uma sensação que já passou de novo até 1 mês e meio, e nós continuamos em discussões, e continuamos discutindo como é que foi o impeachment, se foi correto ou não correto e tudo mais. E também outra reflexão tem essa questão de saber quanto que nós caímos versus 2015.
certo? Se é 15%, se é 18%, se é 20% e tudo mais, para mim, isso já foi. O ano foi o que foi, 2016, caiu o que tinha que cair, mas nós temos que ir para frente, e o passado não dá para mudar. Então, quanto ao futuro, eu não vejo o nosso setor como uma coisa linear, retilínea. Todas as projeções sempre são uma régua só, né? Eu vejo muito mais como essa imagem que vocês estão vendo, uma estrada sinuosa, curvosa, altos e baixos, e que nós temos que nos adaptar, é isso. E não é só aqui, é no mundo também, que eu vivencio muito a parte de fora também. Mas uma coisa muito importante antes de tudo, nós temos que pensar no lá. Aonde que nós queremos chegar? Lá na frente. Depois de algumas curvas, lá na frente. E porque os nossos ciclos de implementações na indústria automobilística não são de curto prazo. Nós não conseguimos nos adaptar de um momento ao outro, uma legislação à outra, de amanhã. É impossível. Nossos ciclos são de 3 anos ou mais. Então, hoje, nós estamos nos preocupando para 2019 e 2020. Então, para isso, nós precisamos começar a construir aqui e agora. E para ter ali, no médio prazo, alguma coisa mais consistente. E, vejam, eu não acredito em milagres e não quero esperar por milagres. Não quero ser passivo e esperar que alguma coisa aconteça. E o presente só funciona com o futuro, e um futuro bem planejado. O nosso setor é extremamente tenso. Veja essa imagem. E tenso por vários motivos. Nós temos milhões de discussões, no momento que é bom, carro autônomo, carro compartilhado, carro conectado, o que vai ser do carro. Nós temos concorrências interessantes agora do Silicon Valley, mas o bom de tudo isso aqui essa discussão não vai fazer desaparecer o carro. O carro vai permanecer. Em qual função? E aí eu vou expor um pouquinho mais para frente. Mas o carro existirá, de alguma forma. E nós estamos de frente à maior mudança histórica do setor automotivo. Se nós queremos, não queremos, mas essa é a verdade. E essa mudança vai ser muito mais de ruptura. Não acredito que vai ser evolutiva, vai ser revolucionária. E nós temos que nos adaptar a novos modelos de negócio que virão. E esses modelos de negócio serão revolucionários. E é importante estar preparado. Mas tudo isso aqui acontece nesses âmbitos. E esse barquinho que vocês veem, na verdade, eu usei uma imagem no ano passado, que é um barquinho que estava na crista de uma onda, quase capotando para trás. Esse barco já passou a onda. Mas veja só, o barco continua nesse mar agitado. E nós temos que fazer que esse barco não afunde. E não afunda se não entrar água e se o motor continua funcionando. Se o motor não continuar funcionando, o barco vai afundar e vai ser pego pela próxima onda. Então, essa navegação requer muita atenção. Mas eu vejo nessa imagem uma coisa importante. Veja a parte da direita. Para fazer essa transformação revolucionária, nós temos que destruir algumas coisas que nós estávamos acostumados. Mas, infelizmente, algumas coisas já foram destruídas que até foram boas aqui. Estou falando no Brasil. E continuamos a destruindo o valor da nossa cadeia automotiva. O mercado é muito restrito e, logicamente, cada um quer ter a sua vantagem, mas é muito perigoso de criar e destruir valor nessa indústria. Mas o mais importante é que nós precisamos construir da outra parte, e construir o mais rápido possível. E, para mim, é nada mais do que um engenho com várias engrenagens. E aqui as engrenagens são várias coisas. Para mim, uma das engrenagens somos nós, talvez a maior engrenagem daqui. Os fornecedores é uma outra engrenagem, os concessionários é uma outra engrenagem. O governo é uma outra engrenagem. Mas não é o governo que vai movimentar sozinho toda essa engrenagem. Eu acho que nós temos um grande papel e talvez nós seremos a engrenagem maior de tudo isso aqui. E, se nós olharmos, pior ainda, quando nós olharmos o consumidor do futuro, ele que está mais mudando, né? Então, o Brasil, hoje, é o terceiro país no mundo em redes sociais,
o quinto maior na base de smartphones, quer dizer, o país mais conectado. Esse país realmente se comunica demais. Então, e nós sabemos que o consumidor é extremamente bem informado. Ele já vem informado antes de comprar um carro. As visitas no concessionário estão diminuindo drasticamente e nós estamos nesse patamar. Então, eu gostaria, alguns de vocês já viram esse filme, já demonstrei uma vez, alguns tempos atrás, e eu não achei um outro filme melhor para falar do nosso cliente que vai chegar daqui 10 anos. E são hoje as crianças, ou os teenagers, que vivenciam hoje a vida, principalmente digital. Gostaria de compartilhar esse filme com vocês. É em inglês, mas tem tradução em português embaixo. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Eu acho que esse consumidor do futuro sabe o que ele quer, e já sabe hoje. Então, eu me pergunto sobre uma coisa, que nós achamos que nós somos corretos. O carro que vai ter um aplicativo, ou o futuro vai ser um aplicativo com o carro? Talvez o segundo seria muito mais a questão real que vai ser o futuro, quer dizer, uma plataforma de serviço. E o carro, não vejo, o carro vai continuar, e vai continuar como uma solução de mobilidade. E, intrinsecamente, dentro dessa solução de mobilidade, outras soluções de mobilidade, pensam só em carro de bebê, praticamente preparado para um carro, ou bicicletas dobráveis, que podem ser enfiladas dentro do carro. E um tema muito importante é segurança veicular, é chave, é óbvio, não deveríamos nem discutir. Eu acho que o requisito mínimo não se discute e tem que ser feito. E mais, o nosso planeta também não se discute, não se posterga. Esse planeta tem que sobreviver e não pode ser destruído. Aqui nós temos que pensar em emissões. E automóveis são vistos como um dos vilões, né, da estufa de CO2. Então, eficiência energética e emissões são temas importantes, não postergáveis, e nós precisamos ser competitivos em termos globais, como foi falado anteriormente. Então, as metas para 2020 são muito importantes. Como é que nós vamos estabelecer as metas após o Inovar Auto 1? O que vai ser? Mas nós temos que estabelecer algo para esse ano. O motor a combustão vai continuar. Todos nós estamos fazendo downsizing, estamos indo para os 3 cilindros, e acho que vai ter a sua validade. 2030 se diz que ainda vai ter muito mais, 50% vai ter motores a combustão, e vai ter a sobrevida. Quanto à eletrificação, eu não acredito muito nessa pesquisa que foi feita. Veja só 1% realmente nós teremos aqui
a densidade em carros elétricos, praticamente em partial electric vehicle. Eu vejo isso aqui um pouquinho mais agressivo, mas nós temos que estar preparados para essa eletrificação e ela acontecerá. Mas uma coisa que talvez ela melhore a nossa perspectiva em termos de emissões. Nós temos um grande ganho aqui no Brasil, que é o etanol, a cana-de-açúcar. E as emissões do etanol, de um motor de etanol, ele emite um pouquinho menos do que o motor de gasolina, sem dúvida, mas não é a grande coisa de redução. Mas o grande ganho é que, com o etanol, nós temos a recuperação do carbono, pela fotossíntese. Então, nós podemos recuperar praticamente 80% das emissões que nós emitimos com etanol. Veja, você me pergunta, existe um país no mundo que tem essa possibilidade? Não. O Brasil tem essa possibilidade, sim. Nós podemos ser até um exemplo ambiental que pode até nos sustentar na transição até uma fase de eletrificação maior. Muitos me perguntam o carro autônomo no Brasil. Veja, o carro autônomo que a gente está trabalhando também, vou dizer, funciona bem em ambientes muito mais controlados, né? Então, eu diria, haja sensores e haja sensorização aqui no Brasil com tanta flexibilidade e com tanta falta de disciplina que nós temos no trânsito. É só uma questão de investimento. É possível? É, mas requer um outro grau de autonomia. Mas talvez a gente não precise ir para esse grau de autonomia total, que é o máximo grau. Nós temos gradualidade de autonomia até inferiores, e nessa gradualidade inferior nós deveríamos participar. Nós não deveríamos nos descolar desse desenvolvimento, também como oportunidade de exportação. Nós, especificamente da FCA, nós estamos trabalhando em parceria com a Google. É uma parceria muito profícua, onde que nós nos abrimos, tanto nós como casa, como a Google, nós nos entendemos e estamos trabalhando praticamente em carros para torná-los autônomos e praticamente esperamos que isso aconteça nos próximos 2 anos e apareça de uma forma concreta. Mas tudo isso que eu falei, como é que a nossa indústria está preparada para tanta coisa que vem por aí? Mas um tema é fundamental, nós precisamos ser competitivos, como já foi falado anteriormente, para que a gente gere aqui carros globalizados, e a nossa indústria tem que ser aberta e competitivos em termos de tecnologia e custo. Então, quando ouço todas as reuniões que nós tivemos em conjunto, eu coloquei aqui só algumas, nós colocamos todos os problemas que nós temos aqui na indústria. Nós temos que reindustrializar, nós temos que fazer reforma tributária, nós temos que fazer reforma trabalhista, nós temos que definir a eficiência energética, o que vamos fazer com a segurança veicular. São inúmeros pontos, são todos esses pontos. A minha pergunta que eu sempre faço é essa aqui. Mas como é que nós vamos fazer esse salto tão grande? Agora que a gente pensa que a gente vai resolver, queremos resolver tudo isso aqui só de uma vez. A minha proposta concreta é que nós temos que realmente visualizar uma agenda automotiva em 2025, com uns 5 anos opcionais de mais 5 anos até 2030. Temos que compartilhar isso aqui. E é uma agenda de longo prazo, com metas, com prazos, com fases. E com uma indústria de classe internacional, fornecedores padrão mundial e assim por diante. Mas nós temos que ir por metas. E um dos traguardos é 2020, outro traguardo pode ser 2023, 2025, e o outro até 2030 como opcional. E isso nós temos que fazer juntos, gente. É inútil nós esperarmos que alguém, praticamente com grande competência aqui no Brasil, traga isso aqui em termos de regularização. Não existe. Isso aqui é um trabalho que nós temos que fazer também com o governo. E talvez essa seja uma imagem importante. O setor automobilístico, nessa fase tão extraordinária e histórica, da maior tempestade que nós tivemos, não temos outra possibilidade de não trabalhar juntos. Eu acho que nós, como setor, temos que estar extremamente sincronizados
Nós temos que remar no mesmo ritmo. E o governo dará praticamente a parte regulatória, praticamente as regras e tudo mais, mas não mais do que isso. Quem tem que remar somos nós temos que resolver a nossa parte. Eu gostaria de dar um exemplo. Veja só a cadeia de fornecimento, e a gente fala tanto de competitividade. O custo do material, sabemos, quer dizer, faz mais de 85% do custo de um carro. Né? E, sem dúvida, se nós não termos um alto índice de localização, nós não sobrevivemos, não tem como. E se eu vejo hoje Tier 1, o Tier 1 faz só 30% desse valor da cadeia de valor, o Tier 1. E o que está dentro desses 30%? Está o R&D, está a mão de obra de montagem, mas não tem muito mais criação de valor. A verdade, criação de valor está nos 70% abaixo, que é os subfornecedores, a matéria-prima, e lá que está a competitividade, lá que está a qualidade. E se eu olho dentro da indústria, que eu conheço bastante bem, alguns fornecedores estão à beira de estar quebrados, é insustentável para o nosso futuro. Eu vejo isso aqui com grande preocupação, mesmo que o mercado volte 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, como vocês queiram, nós não estaremos preparados para esse crescimento com o nível de industrialização que nós temos. Então, proponho aqui algo que já começamos a discutir com alguns stakeholders, e começo por nós mesmos, que é o gume à direita embaixo. Eu acho que nós, como montadoras, nós temos que nos juntar e nos esclarecer. Eu não digo praticamente se juntar em termos de antitrust. Eu estou fazendo mais a questão de se juntar para discutir estrategicamente a cadeia de fornecimento que nós temos no Brasil. Nós temos que gerar mais escala, nós temos que trazer plataformas internacionais, temos que fazer os fornecedores participar da oportunidade de exportação para essas plataformas internacionais, mas é importante que a gente comece a reestruturar a nossa cadeia de fornecimento. Se você pegar o segundo gume lá em cima, que é dos fornecedores, eu acho que os fornecedores também, é trabalhar em cima de qualidade e competitividade, sem dúvida, né? Em termos de, tem vários programas de produtividade, mas o mais importante é começar a sanar toda a cadeia de fornecimento que nós temos, com subfornecedores e etc., porque estamos muito críticos e nós não podemos deixar nada de fora do que até temas de consolidação, temas praticamente de uma reestruturação mais forte. Talvez aqui eu não quero trazer a propaganda da FCA, mas eu gostaria só trazer um exemplo de uma industrialização que recentemente foi feita pela FCA. Aqui já foi falado do polo automotivo Jeep. Nós acreditamos, queríamos trazer a marca Jeep para cá, temos um alto potencial, mas o que está atrás disso aqui realmente é uma industrialização bastante forte, uma planta que requereu 30 meses de instalação, e nós lançamos 3 carros em 18 meses. Se você me perguntasse, vocês me perguntassem, isso aqui já foi feito no mundo? Não foi feito no mundo. Isso aqui não existe. Quando eu falava para alguém, a gente vai lançar 3 carros em 18 meses, isso aqui é loucura, ninguém faz, mas fizemos. E fizemos em uma região que não é automotiva, e hoje nós temos mais de 10 mil empregados, quer dizer, junto com o parque de fornecedores, e uma capacidade que não vai estar tão ociosa daqui para frente. Mas uma componente muito importante é o parque de fornecedores. O parque de fornecedores, não tivemos nenhuma oportunidade aqui, no sentido de fazer isso escalonado. Iniciamos imediatamente com 70%, 80% de localização, onde esse parque de fornecedores faz mais ou menos 40% desse valor. Aqui vocês veem 16 fornecedores, com linhas estratégicas. E talvez eu gostaria de passar aqui uma foto, mas mais uma foto no Acreditar no Brasil. Nós
com o fornecedor Lear, posso dizer, nós verticalizamos bastante o parque de fornecedores, os bancos. Fazemos espumação, fazemos a montagem, fazemos também a costura. Nós pegamos 400 costureiras da região e hoje nós podemos dizer que as capas que nós fazemos são uma das melhores capas do mundo em termos de precisão e qualidade, com as costureiras que nós achamos em Nordeste. Quem diria que o Brasil não é capaz de fazer alguma coisa? Acho que seria um bom exemplo. E eu gostaria de trazer para vocês um filme, talvez de uma passagem do Compass, que recém lançamos, dentro da fábrica. Então, essa fábrica como layout, vocês veem o parque de fornecedores atrás, então esse é um filme que demonstra. Por que eu estou demonstrando isso aqui? Vocês viram que nós trouxemos a tecnologia mais avançada que nós temos. É hoje a nossa fábrica mais moderna do grupo. Dizem que somos loucos de fazer, mas se eu comparar, porque o Barry falou antes, né, do México, em custo de transformação somos melhores do que o México. Certo? Em termos de produtividade e custo de transformação. Em custo de material, temos que ainda arcar praticamente com a depreciação dos investimentos, mas os fornecedores que foram colocados lá, que fazem 40% do valor, são mais produtivos do que os melhores fornecedores que nós temos. Agora, os 60% da localização que está no Sudeste, nós temos que trabalhar muito. E a logística é nós que estamos fazendo, porque nós não acreditamos que a logística nas mãos dos outros vai funcionar. Então, temos alguns desafios, mas nós implementamos a melhor fábrica, da maior produtividade e de menor custo de transformação. E gostaria de passar só um tema que talvez seja o mais emblemático para o Brasil. É a fábrica mais jovem que nós temos. Idade média, 27 anos. Incluindo os líderes. Todos os líderes. E aqui temos poucos expatriados que restam, são 10. 95% são do Nordeste, Pernambuco, Nordeste, quem diria. E nós temos aqui, com essa fábrica, a melhor densidade de leadership que nós encontramos no mundo inteiro. Alguém me diz que as coisas não sejam possíveis no Brasil? Me faço essa pergunta. E isso aqui é uma coisa extraordinária.
Então, por que eu mostrei tudo isso aqui? Com Pernambuco, com essa planta, nós estamos em grandes discussões de exportação, posso dizer claramente. O interesse por nossos carros é muito grande. Então, nós introduzimos carros globais, o carro é exportável, nós temos grandes mercados que estão interessados, pela produtividade não temos grandes problemas, e estamos fechando contratos de exportação através de Pernambuco. Por quê? Porque nós investimos, fizemos bem, introduzimos excelência, qualificamos, e isso aqui acho que é a base de tudo. Mas vamos ao varal. Eu acho que já foi falado. Nós todos investimos em 5 milhões de capacidade, sabemos, né? E aí vocês veem, numa das fichas, tem 3 milhões em 2020. Eu coloquei um ponto de interrogação. Sabe por quê? Porque a primeira vez que a gente está fazendo as previsões para 2020 e 2022 na nossa empresa, e no Brasil sempre estávamos bem alinhados entre as pesquisas e as nossas estimativas. Estava mais ou menos sempre em torno de 5%, 10% de diferença. A tesoura dessa vez, gente, é enorme. É enorme. As pesquisas são muito mais conservadoras do que todos os números que todos nós falamos. Não quero nem dizer o número aqui para não ter enfraquecimento. Mas, com 3 milhões em 2020, só esse número, frente às pesquisas que nós lemos, já é revolucionário. Certo? Então, fazendo as contas, nós temos 2 milhões de capacidade disponível para exportação. Podemos exportar amanhã? Não. Talvez com Pernambuco, sim, mas com outras possibilidades, não. Então, nós não temos hoje a competitividade instalada para conseguir isso. Mas nós temos que exportar 20% ou até 20%. Seria muito sano, inclusive para o resto da Latinoamérica. Então, voltando a todos aqueles aspectos que eu mostrei da agenda de longo prazo, nós não podemos resolver tudo de uma vez. É impossível. Em discussões com o governo, com fornecedores, concessionários, acho que a gente tem um mundo de coisas para resolver, é difícil. Mas, por outro lado, também se nós poderíamos fazer todas essas mudanças, nem teríamos a energia de implementar toda essa mudança. Então, eu acredito na definição de poucas medidas, mas extremamente eficazes. Por exemplo, lei trabalhista. Não precisamos uma nova reforma de lei trabalhista, nós precisamos de alguns pontos pontuais que são muito, muito eficazes em termos de flexibilidade, que dão credibilidade, praticamente, ao investidor, de fazer até mais, inclusive para os fornecedores. Então, tudo isso aqui a gente tem que introduzir em doses, em degraus, em fases, e sem pensar sempre em grandes coisas. Nós precisamos das grandes reformas. E o mais importante, aqui eu volto à situação do governo, nós temos 17, 18, certo? Todo mundo sabe. Não temos mais tempo. Então, ou a gente entra na janela agora e tenta fazer, e não dá para fazer tudo, dá para fazer algumas coisas. E, junto, nós temos que definir o que fazer. As poucas coisas, mas bem eficazes. E essas medidas têm que ser construídas. E nós devemos colaborar e ajudar a elaborar essa agenda automotiva junto e ao governo. Então, eu convido realmente todos vocês, de uma forma mais humilde possível, a arregaçar as mangas, não esperar que algum milagre aconteça, ou que a gente fica chamando o governo que resolva tudo. É importante que ele dê a regulamentação futura a nós, de longo prazo, para a gente poder começar a investir corretamente. Mas, gente, mãos à obra. Tem muito o que fazer dentro da nossa casa, não é fora que vai resolver. E talvez uma parte importante aqui, a confiança na nossa indústria. Temos que voltar a adquirir confiança na nossa indústria. Eu que estou aqui faz quase um ano, eu estou perplexo, preocupado com a má imagem que essa indústria automobilística tem.
E nós temos que readquirir isso aqui, e sair do oportunismo. E talvez a parte mais importante é, pelo visto, pelos exemplos que nós colocamos aqui, acho que é bom confiar no nosso setor, mas confiar principalmente no brasileiro, que é capaz de muitas excelências e mais pouco utilizadas, e nós temos que fazer que esse país vá para a frente, e nós temos que compartilhar e participar disso. Então, muito obrigado. Essa seria a minha mensagem de hoje. E aproveito para ter a possibilidade, com alguns colegas, de continuar essa discussão de construção do nosso setor. Muito obrigado. Posso começar? Keter, eu tive a oportunidade de conversar com você várias vezes nos últimos 2 meses, e me chamou a atenção o que você escreveu, eu acabei escrevendo na própria revista, sobre, você falou de exportação, né? A ideia de ter 20% de exportação seria salutar para a indústria brasileira. E você disse que os projetos que a FCA está encaminhando aqui no Brasil, seja Fiat, seja Jeep, já tem no seu bojo, no seu conceito, a exportação como premissa. Quer dizer, você está partindo de um momento agora de mercado em baixa, mas se preparando para um eventual mercado mais forte e com o Brasil mais inserido no contexto mundial. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão, dessa estratégia que deve ter sido bolada lá atrás, quando o mercado ele não estava tão ruim assim. Essa visão de longo prazo que eu queria que você abordasse com relação à própria FCA aqui na América Latina. E só lembrando, antes de você responder, né, que isso hoje é uma aspiração da indústria inteira, quase, né, essa inserção no mercado internacional com o Brasil como exportador, né. O próprio Barrick colocou isso agora na palestra dele anterior também, essa necessidade do Brasil passar a exportar mais. Mas, olha, eu já disse alguma coisa, mas gostaria só de adicionar uma parte. O nosso mercado sempre foi visto muito como ilhado, né? Uma coisa separada, quer dizer, um mercado por si, um mercado que fazia volume, interessante, era até o quarto do mundo, mas não era um mercado muito integrado. Inclusive, as gestões das nossas empresas eram muito ilhadas, né? Quer dizer, era um mundo feliz, né? Um paraíso que ia bem, fazia dinheiro, etc. etc. A Jeep foi essa estratégia, a estratégia realmente de ter uma participação de exportação muito forte. E nós vamos exportar de Pernambuco, nós vamos exportar para a América Latina. Certo? Para todos aqueles países, eu concordo totalmente com o Barry, não é uma maravilha, né? Mas também não perdemos dinheiro, mas nós temos que começar a entender aqueles mercados, e eu acho incrível que aqueles mercados eles têm uma importação só de carros asiáticos, né? Carros asiáticos de todos os lados, inclusive da Europa, e do Brasil não funciona, não pode ser, é impossível. Fora os acordos bilaterais que não existem. Quer dizer, os países, o Chile, a Colômbia, têm mais acordos bilaterais com outros países do que o Brasil. O Brasil tem Mercosul e tem um pouquinho mais, mas não tem acordos bilaterais. Então, isso aqui também já discutimos com o governo, que nós temos que fazer acordos bilaterais, mas com propostas nossas, práticas. Agora, quanto à Fiat, é uma coisa mais recente. Quer dizer, eu posso dizer que a nossa empresa começa a ser mais interessada no que está sendo desenvolvido por aqui. E é importante essa integração, porque se a gente não abrir os nossos produtos que nós fazemos, eles não vai ter interesse. E já está gerando mais possibilidade do que eu esperava. E mais requerimento também de melhorar, não de melhorar, praticamente de adaptar melhor ao produto, praticamente aos requerimentos externos. E estamos fazendo isso aqui passo a passo. Sem dúvida, nós também vamos com a Fiat, nós temos que ir para uma exportação maior. E temos uma agenda para a Resto Latam, seguramente com
com alguns carros que estão pela frente em termos de lançamento. Você, como um homem da indústria automobilística mundial, que você, além da Fiat América Latina, você é o vice-presidente mundial do grupo ali, em termos de produção. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à continuidade do inovar alto. Dentro dessa necessidade do Brasil se globalizar, vamos chamar assim, como indústria automobilística, nós temos espaço para a continuidade do inovar alto, para essa segunda fase do inovar alto no Brasil? O Dan Yoshi, hoje de manhã, aqui na apresentação dele, deixou claro que ele não acredita que vai ter segunda parte. Gente, podemos acreditar ou não acreditar, mas é uma necessidade absoluta. Não podemos nos desmembrar dessa possibilidade. De novo, isso aqui voltaria a uma visão mais oportunista de evitar que a gente se adapte à realidade global. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Tem um problema de custo, vamos colocar mais custo nos carros e assim por diante, mas é uma batalha, quer dizer, é um combate. Acho que o caminho mais difícil é esse. Como viabilizar alguma coisa que nós temos que ter praticamente a partir de 2020, sem dúvidas. O etanol, que eu expus antes, é uma grande possibilidade de a gente fazer uma transição interessante. Uma transição que também nem custará tanto, mas que dá efeitos extraordinários em termos de emissão e de, praticamente, redução de estufa. Mas nós temos que entrar numa agenda positiva, não só para ter carros globais, mas para que a gente também estabeleça uma confiança no mundo do Brasil, e que a gente não torne um Bangladesh, um jungle country, como digo, mas nós estamos dentro dos limites internacionais, praticamente, de definição de emissões para o futuro. Hoje, com o Inovar, nós estamos justamente no meio, né? E eu acho que, se nós não fizermos alguma coisa em 2020, a gente vai cair fora. A gente vai cair fora, praticamente, das curvas de emissões da China, da Índia, certo? Da Europa, dos Estados Unidos. Por quê? A gente vai perder a confiança, nós não vamos estar preparados para a tecnologia, mas é bom que a gente comece a se preparar essa nova fase. E temos que fazer conjunto, não é uma questão que podemos deixar o governo sozinho com isso, e nem saberia o que definir. Nós estamos discutindo muito com eles, vamos definir o quê? Mas uma questão é que a gente participa de uma forma construtiva, o que nós podemos formular juntos a 2020. Agora, mas vai ser um programa diferenciado. Não acredito, estou totalmente contra fazer novamente um programa que é extremamente incentivado, praticamente em todos os sentidos. Não deveríamos fazer, deveríamos ser absolutamente contra isso aqui. Quanto à taxação dos carros, que hoje nós temos, que ainda temos a taxação do carro popular de 1 litro, quando é que a gente vai mudar isso aqui? Está na hora de começar a repensar, sem expor o governo agora, dizer, olha, nós queremos abaixar os impostos e tudo mais. Acho que não é o momento de se dizer, acho que é o nosso país que tem que sobreviver. Mas a estrutura da taxação, ela tem toda a possibilidade de a gente mudar. A gente fez vários modelos, várias simulações, inclusive incluindo eletrificação dentro, o etanol, algumas coisas que são extremamente interessantes, né? Tanto para o cliente, para a nossa indústria, mas mantendo hoje o mesmo nível de impostos, mas uma tributação muito mais eficaz, direcionada à eficiência energética. Tá. Eu sei que o Keter parece que tem um compromisso fora, né? Não, só queria fazer, você falou que a tua bola de cristal está meio nublada aí, sem fazer, obviamente, números precisos, mas eu queria que você fizesse uma análise do Mercosul, das ações da FCA no Brasil e Argentina, onde você também é responsável, pela qual você também é responsável. No curto prazo, como você vê a atividade da FCA nos dois países, concomitantemente, né? Embora todos os equilíbrios que haja entre um e outro sempre, você me disse que vê a Brasil e a Argentina como o único polo produtivo. Eu queria que você explicasse, de fato, e o que está sendo encaminhado para que isso permaneça, de fato. Certo. Eu
e compartilho, acho que o Berry ele usou a mesma coisa, né? Dizer que a gente exporta tanto, na verdade, se você olha nos números, nós estamos exportando para os nossos irmãos argentinos, acho que é uma falsidade, né? Isso aqui, para mim, não é exportação, isso aqui é um mercado comum, praticamente, que já temos entre nós, e devemos ver dessa forma, é um mercado comum, e o futuro vai ser dessa forma. Então, essa transição, praticamente, de balanço comercial, que nós temos até 2020, é realmente a transição para acabar realmente com as restrições comerciais que nós temos entre os dois países. A gente vai se juntar. Agora, a Argentina tem que ser industrializada também? Sim, claro. Nós não podemos agora ser arrogantes e praticamente restritos, dizendo, não, a gente quer todas as oportunidades para o Brasil. Não, mas a Argentina não pode industrializar. Não, o que é isso? A Argentina deve industrializar, tem que trabalhar em localização, etc. E tomamos, inclusive nós, como FCA, uma decisão complicada em termos econômicos, mas dizendo que queremos localizar um carro lá, fazemos um volume razoável, e só com volume razoável nós vamos conseguir uma localização boa e a competitividade naquele país. E se a gente começa isso aqui, é um carro único localizado lá, não dupla alocação, etc, etc. E temos a responsabilidade também de industrializar aquele país, como automotive. Não tem dúvida. Ok. Acho que a gente pode encerrar, né, Jorge? Então, eu não tenho mais perguntas. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que você quer transmitir mais algum recado? Obrigado pela possibilidade e pela honra. Muito obrigado. Tem uma pergunta chegando da plateia. Vamos ver o que é. Vamos fazer a última, a saideira. Bom, vem da ArcelorMittal. Temos visto algumas montadoras migrarem seus desenvolvimentos de produto para outros países, considerando a tradição da FCA em desenvolvimentos locais, como, por exemplo, o Recente Toro. A engenharia local tende a se manter como desenvolvedora de produto no futuro no Brasil? Eu gostei da pergunta. Eu acho que é absolutamente importante. Não é a questão só da FCA agora como engenharia, mas se nós queremos participar e ser integrados a desenvolvimentos globais, nós temos que ter uma autonomia também em desenvolver carros. O exemplo que foi colocado aqui é o Toro. Fico até admirado que são jovens, né, de 24 anos que desenharam o Toro, e foi um projeto totalmente feito aqui e que deu certo, né? Mas não podemos ficar não podemos parar no espaço. Tem muita falta de competência. Desenvolvimento de motores, por exemplo, todo o downsizing de motores que nós ainda precisamos fazer, talvez até mais para 2020. Se eu olho para a nossa indústria, quanto que nós somos aptos e competentes de fazer aqui no Brasil, diria, um número real seria 30%. Por que nós não somos aptos em 60% a desenvolver um motor desses e começar? Eu acho que essa é uma luta que nós deveríamos fazer. É sempre mais fácil uma empresa globalizada dizer, não, esse motor vai ser desenvolvido lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, porque já existem engenheiros e tudo mais. O caminho mais árduo é tentar localizar por aqui. Eu acho que é absolutamente estratégico a gente ter uma engenharia localizada que participe, inclusive, de desenvolvimentos globais. Ok, obrigado, Keter. Foi muito boa a tua participação. Muito obrigado.